Juízo começa na casa de Deus. Este é o nosso assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o podcast Café Espiritual. Esta frase vem da primeira carta de Pedro. Em capítulo 4 ele diz: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se da medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disto. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Em tempos como estes, tempos difíceis, tempos críticos, tempos de grande dificuldade, nós temos que entender algumas coisas e sempre voltar aos fundamentos. Os fundamentos e o fundamento, o alicerce da nossa vida, que é Cristo, sem dúvida. Em tudo isso, estamos procurando saber até quando vai isso, até onde vai isso, qual é o limite da ganância dos poderosos, qual é o limite do sofrimento que vão infligir sobre a nossa nação, qual é o limite que nós de sofrimento, até onde isto vai. E quando é que isso vai acabar? Como é que isso vai acabar? Vai acabar bem? Vai acabar mal? Vamos sofrer demais? E muitos ponderam a respeito, vemos muitas teorias de conspiração. Eu não duvido que haja conspirações, porque os homens são conspiradores, todos os homens são, especialmente nos corredores de poder, não há dúvida quanto a isso. Mas nós, como povo de Deus, e eu estou falando agora com você, pastor, nós sabemos que a igreja é alvo de muitas conspirações, é alvo de muitos ataques, é alvo de todo o ódio do dragão, como nós vemos no Apocalipse, é alvo de todo o ódio dos povos que odeiam a Deus, odeiam a Cristo e vão nos odiar também. Isso faz parte. Nossas palavras são tidas como absurdas, qualquer menção de realidades apocalípticas são tidas como devaneios e delírios de pessoas fanáticas, de pessoas sem fundamento, sem pé na realidade, que negam tudo que há de ciência, enfim. Mas nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que existe, sim, o mal e que nós vivemos num mundo fundamentalmente espiritual. Quando uma pessoa sofre, e eu posso falar de cadeira, nós passamos por um processo muito forte de reavaliação do que é importante, do que não é importante. Passamos a valorizar coisas que antes não dávamos muita importância e deixamos de valorizar coisas que antes éramos, assim, que nos fascinavam, que achávamos, assim, importantíssimo. E não é que o sofrimento nos ensina, mas o sofrimento muda quem nós somos. Isso a nível pessoal. Quando a igreja é perseguida, e a igreja é perseguida ao redor do mundo, nós sabemos disto, nós sabemos que isso faz parte do preço do evangelho. Agora, quando todo mundo sofre, os bons, os maus, os santos, os ímpios, os ricos, os pobres, todo mundo está passando por coisas e os poderosos parecem só usar isso para ganhar mais e mais e mais poder. A pergunta é: o que está acontecendo? Será que Deus está vendo isso tudo? Será que Deus não se importa conosco? Será que Deus nos ama? Será que Ele vai cuidar de nós? E há pessoas que questionam, há outras pessoas que instintivamente clamam. E esse é o caminho certo de fazer. Nós temos que clamar a Deus. Senhor, primeiro mostra-nos a Tua vontade para as nossas vidas pessoais, porque certamente
Eu não tenho poder individual sobre os rumos da história. Não tenho. Mas Deus tem. E Deus conduz a história. Nós sabemos que Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os reinos deste mundo. Ele é soberano e nós temos que entender que Ele é soberano. Nós temos que entender o seu poder é absoluto e nada acontece sem que seja com a sua permissão. Então, quando vemos isto, nós temos que entender que esse fogo estranho é destinado a nos provar. A provar quem? Todo mundo. A botar à prova todo mundo. Não é a primeira vez que isso acontece na história. Reinos surgem, reinos caem, impérios surgem, impérios caem. Isso tem acontecido ao longo desses 2000 anos. O Império Romano caiu. Os vândalos e os visigotes invadiram a Europa, destruíram tudo, saquearam tudo, queimaram as bibliotecas, destruíram as igrejas, destruíram tudo. Simplesmente destruíram tudo. E era o fim do mundo. Era o fim do mundo deles, né? E no seu lugar surgiu outros movimentos, surgiram outros reinos, né? O Império Espanhol, né? A Armada Espanhola que regia o mundo. Depois, a Armada Inglesa regia o mundo. E nós sabemos que durante todo esse tempo o Evangelho tem sido esteio para aqueles que confiam em Deus e nós temos que servi-lo bem. Agora, eu creio que nós estamos sendo postos à prova. Nós temos que dobrar o nosso joelho e, principalmente, falo para você, colega, nós temos que nos arrepender do mundanismo que invadiu a igreja e que invadiu os nossos corações. Nós temos que colocar a nossa vida em dia com Deus. Isto é fundamental. Nós temos que pedir perdão pela nossa inconstância, por não termos sido os líderes que podíamos ser, por não termos sido piedosos, por nós termos deixado que o nosso coração se corrompesse por toda sorte de maldade e toda sorte de pecado. Nós temos que botar nosso joelho no chão, porque há um juízo visitando a igreja na nossa nação. E eu diria até ao redor do mundo, mas esse é um juízo sobre nós. E o juízo começa na casa do Senhor. O juízo começa na casa de Deus. Nós temos que ser os primeiros a nos voltar para Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa-nos os nossos pecados, livra-nos do mal, venha o teu reino, seja feita a tua vontade e concede-nos o pão de cada dia. E livra-nos, Senhor, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos começar a semana com esse propósito de botar nosso joelho no chão, examinar o nosso coração, não simplesmente esbravejar: Senhor, derruba fulano, Senhor, acaba com fulano, Senhor, trata desse vírus aí. Não, nós temos que olhar para dentro e dizer: em que eu tenho que acertar minha vida com Deus? O que eu tenho que confessar a Deus? Esta é a pergunta. Bom, sou Walter McAllister, este é o Café Espiritual. Eu volto sempre quando eu puder, que até nos falarmos novamente. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.